Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Duas Natálias, o podcast onde a gente se propõe a ter conversas desconfortáveis num ambiente confortável. E para ter essa conversa hoje, acho que todo mundo tá vendo aí esse Busque, tá? Esse filme, né? Ou É Assim que Acaba, que vai tratar um pouco de violência doméstica, sobre agressão. E eu gostei muito desse filme porque ele vai trazer que o agressor não necessariamente é aquele cara monstro e estereotipado. Né? É um cara que tá entre a gente. Pra bater esse papo com a gente, eu quero te agradecer primeiro por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Muito, muito obrigada. Quero que você se apresente pra gente começar essa conversa. Oi, Natálias. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Bom, gente, eu sou a Gabriela Varela, eu sou jornalista e eu sou apresentadora do ICL Notícias. Enfim, comecei a minha carreira falando de direitos humanos, segurança pública. Trabalhei com podcast também, já fiz de tudo um pouco. Eu gravei até um episódio, né? É verdade. Sim, a Nath, esta Nath, mas esta Nath ainda não foi no Em Detalhes. Mas a gente gravou um episódio falando sobre violência psicológica, né, mulheres. Não, e no podcast que você tinha antes também, que eu não lembro nem do que a gente falou. É Como verdade, era de saúde mental. Saúde mental, olha só. foi. Também, tá em sobre casa, saúde então. mental. Tô totalmente em Tá casa. em casa. Ah, é verdade, eu também tenho esse interesse, vamos dizer, né? Porque eu sou uma leiga em saúde mental, mas eu sou muito interessada. Então, para mim foi um período muito bom. Foi durante a pandemia. Foi. E aí eu precisava, acho que a única saída para mim, para passar por aquele momento, era falar sobre saúde mental, sobre tudo que eu estava passando e que muita gente estava passando, né? Então foi isso. Mas já fiz de tudo um pouco. Maravilhosa. Gabi, hoje, né, você publicou uma matéria maravilhosa, muito importante e imagino que polêmica, né, esses dias. E aí eu falei, vamos falar disso no podcast, a gente precisa falar, porque casa muito com os nossos temas. Eu acho que é um assunto em que a gente precisa falar, que a gente já falou aqui algumas vezes, mas nunca aprofundando tanto, né? Vou ler aqui o título da sua matéria, que foi Agressão de Alberto Fernandes não me surpreende, explico por quê. Embora estejamos do mesmo lado da trincheira, homens progressistas também são potenciais abusadores. E aí, eu acho que esse assunto é muito importante, né? Porque a gente fica ali, as mulheres, a gente cai no engodo de acreditar. A gente já tem, assim, se conscientizado um tanto disso, mas eu acho que a gente ainda cai muito nessa narrativa de que os homens da esquerda, os homens progressistas, os homens que têm um discurso ali, né? Eles não vão ser agressores. Como assim? Total. Ele é um homem que tem uma consciência política, ele é um homem que fala sobre feminismo, que já leu sobre feminismo, né? Que tem um discurso. A gente vai acreditar que a violência não vai vir de lá. A violência, a gente tem essa separação de acreditar que a violência a violência masculina, a violência dos homens contra as mulheres, ela pertence ao bolsonarismo, não pertence à esquerda, né? Ela pertence à extrema-direita, e esse é um grande problema, porque ela tá lá, mas também tá aqui, né? E aí, queria saber de você, assim, um pouquinho sobre esse tema e até o que te levou a escrever essa matéria, né? Eu vi que você colocou algumas questões pessoais também na matéria. O que você quiser trazer pra gente. Gente, foi assim, pra mim, foi quase um exorcismo escrever esse artigo, sabe? Porque eu trouxe um caso pessoal meu, que tava ali meio... Não que tava adormecido, mas a gente costuma colocar um pouco essas coisas pra debaixo do tapete quando acontecem com a gente. E eu passei por um episódio assim, de abuso sexual, que eu não falava, não chamava pelo nome, ficava tentando entender o que aconteceu, dando desculpas, assim, para mim mesma, né? Nesse contexto de não, mas eu também não falei nada na hora, eu tinha que ter dito que não, enfim, eu fiquei assim, na hora foi desconfortável. Então, só de ter sido desconfortável e de não ter tido a minha permissão, já era uma violência. Mas eu fiquei pensando na justificativa do porquê aquilo estava acontecendo comigo, né? De que a culpa era minha. E aí, naquela mesma semana, tinha acontecido esse caso do ex-presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, de que ele foi acusado pela esposa dele, pela companheira dele, de ter batido nela, e foram divulgadas imagens, e o cara, assim... Não, primeiro ele disse que não era nada disso, que ele não ia se pronunciar, só por meio dos advogados. Depois começaram, né, aquelas justificativas de não, foi um procedimento estético que ela fez, enfim, vieram várias acusações.
E aí eu ouvi desse meu círculo de homens progressistas em quem eu confio e tal, e é isso, né? São aliados. Nossa, eu tô muito chocado. Como pode? Porque o Alberto Fernandes, ele tem várias políticas de gênero, ele implementou várias políticas de gênero na Argentina. E eu fiquei assim... Deixa eu te sério? contar da vida real. Exato! Surpreso, querido. Você nunca ouviu de nenhum político progressista falas absurdas sobre mulheres? Você nunca ouviu nada? Seu tão grupo de WhatsApp, amigo. Exatamente. Exato. E entre nós, né? Nos nossos Sim. grupos também. A gente está extrapolando aqui para política, mas a gente está falando de diversos grupos de homens progressistas que agridem psicologicamente. Não estou nem falando assim da violência final, né? Física, mas psicologicamente de várias maneiras. E aí eu fiquei pensando, gente, vocês juram? Aquilo me pegou, assim, de um jeito, e eu fiquei com aquilo, fui pensando. E no final de semana teve aquele festival de cinema de Gramado. E aí, uma atriz, assim, com muitos anos já de carreira, chegou, assim, e soltou essa bomba que foi, olha, eu fui abusada sexualmente quando eu era criança, no começo da adolescência. E aí foi mais uma durante a semana, porque parece, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, não sei se é porque essas coisas impactam muito a gente, mas quando uma notícia vem, parece que vem várias. Isso já Vem. aconteceu muitas Sim, vezes, sim. né? Sim. Que acaba motivando, né, outras mulheres a falar também. Isso que é importante. Até Exato. reconhecer, né? Até reconhecer, entender quando alguém sim. fala, narra o seu processo dentro de uma situação de violência. Às vezes você ouve e você fala, nossa, isso aqui que eu vivi era violência, então. Eu não estava sabendo nomear, não estava sabendo, enfim, delimitar isso que eu passei. Foi isso que você trouxe no começo do seu relato, né? De, putz, eu bloqueei de alguma forma e agora eu falo sobre isso. Exato. E não foi como no caso dessa atriz, né, que é a Cristina, comigo não foi assim. Eu não era criança. Eu era já... E é isso que me doeu mais, porque eu já era uma mulher empoderada, feminista. Enfim, isso não... Te deixa imune. Não nos deixa, né, Não. imunes. E a gente sempre vê, assim, outras mulheres que a gente considera, que a gente admira, fortes, corajosas, ativistas, que passam por isso também. E muitas vezes a gente também está nesse lugar de pensar, nossa, mas como que isso aconteceu com ela, né? Ela é uma mulher tão incrível. Sim. E, gente, isso pode acontecer com qualquer uma de nós, porque isso está na nossa estrutura. E aí, quando eu parei, assim, para sentir tudo isso que estava acontecendo nessa semana, na hora me veio esse caso que eu não falava sobre, então eu resolvi falar abertamente sobre isso. E, gente, vocês não têm noção do tanto de mensagens que eu recebi, não só, assim, no meu pessoal, mas no próprio post que a gente divulgou nas redes sociais, principalmente de homens ofendidíssimos. Ah, sempre. Nossa. Assim, de nossa, mas como que você quer que a gente esteja nessa luta? É sério que você precisa desse esforço? Sim. Você vai nos dividir. Te agradando vai, pra você estar na luta. Exato, né, não pode apontar os erros e nem Não, olhar só para os passar a mão próprios na sua erros, cabeça, né? colocar uma medalha. Amigos meus, Parabéns por não ser um inclusive. estuprador, um É, agressor. nossa, Uau! Que coisa, né? E aí eu fiquei um pouco chocada, porque, inclusive, amigos, pessoas, enfim, em quem eu confio, inclusive esse próprio homem, né, de quem eu conto essa história, era um amigo também. Então, a gente tende a achar, né, que essas pessoas, elas não vão nos agredir, ou que, enfim, que elas vão ter esse cuidado, ou ter uma consciência maior, e muitos dizendo, não, é isso, vocês estão querendo dividir, esse não é o caminho, porque a gente é aliado. Gente, vocês têm que querer estar nesse lugar, apesar de terem os erros apontados, né? Inclusive, sabendo que vocês são potenciais agressores, porque ninguém está Exato. imune. A gente passa por isso o tempo inteiro, de muitas vezes reproduzir machismo e ter que se questionar. Imagina um cara, entendeu? Inclusive, é por isso, acho que é até pedagógico para os caras, porque quando a gente narra alguns tipos de violências que não são óbvias, do tipo, ninguém tá falando de que você está num beco escuro e um cara te estuprou, por exemplo. Quando você fala, cara, estava numa festa e o meu amigo
E aí, eles têm que olhar para esses relatos de uma forma pedagógica, do tipo, cara, peraí, eu não estupraria uma mulher numa viela, mas isso aqui pode ser que eu faça. E eu já citei aqui algumas vezes, não sei se você já chegou a assistir uma série, The Bold Type. Já Não viu? assisti, Não. mas quero muito. É uma série que são de jornalistas, elas trabalham numa revista. E aí tem um episódio que me marcou muito, assim, que eu acho que eu também, como você, já era adulta, e olhei e falei, opa, peraí, isso deu um boom na minha cabeça. Porque num episódio específico, uma outra revista, uma jornalista publica um texto de um abuso que ela sofreu. E ela escreve esse texto. E aí na revista começa todo mundo, tem que ligar pra ela, a gente tem que conversar, fazer uma collab, sei lá o quê. Aí um cara da revista fala, eu posso falar com ela, eu já trabalhei com ela num outro lugar e tal, e ele liga pra ela. Quando ele liga pra ela, ela atende, aí ele fala, que as meninas querem fazer uma collab com você, não lembro se tá sendo muito literal minha memória, mas é meio que isso. Aí ela pega e fala, é pra isso que você me ligou? Eu achei que você tivesse me ligado porque eu tô falando de você. Nossa. O texto é sobre você. É verdade, Eu me esqueci identifiquei dessa. tanto, vocês não têm noção. É que tem Sério? certas coisas que eu não posso Não posso contar. falar alto. Mas a aconteceu série uma coisa muito parecida. no off você conta. A pessoa realmente não se vê, né? Não, se aí não, o cara... Eu não sou agressora, eu jamais Exato. estaria nesse lugar. E ele fala pra ela, fala, não, esse dia que você tá falando, isso não aconteceu assim. Aí ela fala, você era meu chefe, você me convidou pra subir na sua casa pra gente ver o jogo, e aí você começou... Ele falou, mas você podia falar não. Ela falou, não, eu não podia. Você era meu chefe, eu estava na sua casa, e aí o episódio vai girando sobre Nossa, isso. eu tô arrepiada. Sério? Contar, Eu vou juro. descobrir qual é o episódio, que eu não lembro mais de qual temporada. E aí, é uma série até meio levinha, total, de moda, assim. Eu gosto também, meio de moda, assim. Mas aí teve esse episódio específico. E aí, nesse dia, entre coisas que estão contando lá, tem uma hora que ela fala, sei lá, eu decidi transar com você porque eu queria ir embora. Então, tipo, ia ser mais rápido. E aí me deu um start, assim, de como mulher, sabe? Quantas vezes eu falei, tá bom, deixa eu resolver com esse cara. Eu vou dizer não, né? Porque só eu pra quero que acabar acabe logo. isso. Eu quero que você vá embora, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, enfim. E aí, nesse dia que eu entendi, caraca, isso é violência. Sabe? Não é tipo que um cara te pega na viela. Não. É um cara que você tem uma intimidade que talvez você até quisesse ficar, mas numa hora você não quis mais. E aí, você forçou a barra com você e não foi incisiva no não, talvez, porque ia dar mais trabalho. Tantos outros sinais. Exato, né? exatamente. E é isso, né? Tem aquela coisa da gente achar que em algum lugar que a gente tem obrigação ainda, né? Exato, mas vai dar já muito tô trabalho. aqui, mas eu já falei. E mas o eu já medo, saí. né, Ná? Porque o que vai vir depois? Porque se eu negar agora, se agora eu falar não, Ele é meu chefe? tem uma questão do medo, do tipo, como e até Como da ele vai me violência tratar, mesmo, né? da situação Também. específica, do tipo, até aqui você acha que você tem um controle ainda, sabe? Tipo, não, até aqui eu ainda tô querendo. Porque se eu falar não e ele reagir de uma forma violenta, aí a violência se materializa. Não, e é bizarro, né, que isso que a gente tá falando, assim, dos homens não se olharem, porque ainda é uma realidade que eles naturalizam, os homens naturalizam. Ver que a mulher claramente não quer e ele seguir. E eles acham que isso é ok, porque ela não Sim. disse não. Mas assim, como Não que gritou, você não. tá... Como que você tá transando com alguém e você vê, porque dá pra ver quando alguém não tá, né, interagindo, não tá confortável, e você simplesmente acha que ok você seguir, né? E aí quando a gente vai falar isso com os caras, seja caras, né, também progressistas, que seja, não, mas imagina, não foi, né? Quando uma mulher relata, ele vai ter outra percepção. Não, mas tava ótimo, claro, pra você tava Sim. mesmo, maravilhoso. Com boné do MST e tudo. Exatamente. Tudo. Exatamente. Pra você Rindo tava de maravilhoso. nervoso. Ouvindo é Belchior. isso, né? É isso. E Mas- lendo Simone de E Beauvoir. Beauvoir, Nossa, exato. gente, Boy não. lixo, eu lembrei do episódio, do episódio da Lívia Lagato e da Renata, que elas cantam o Boy Lixo, elas cantam no episódio. Gente, fica pra sempre na cabeça. Nossa, Assista um episódio que fica pra sempre na cabeça. Não, Mas- foi ótimo, porque depois eu também fui assistir King Kong Frangente. Nossa, que é ela é assim, demais. assiste, quem não assistiu, É pelo demais. amor de Vou Deus, assistir, só não vai assisti. assistir. Eu nunca Mas- fui assistir, mas já vi vários vídeos. Não, dela, né? Mas eu preciso ir só assistir. vão, gente, É. só vão. E aí eu me senti assim, ó, parece que ela lavou a minha alma de uma maneira, não vou dar nenhum spoiler, mas foi maravilhoso. Nossa, E veio sensacional. logo depois também de eu escrever o artigo. Outra coisa que aconteceu também, só para não esquecer de contar, Fala um pouquinho mais perto do microfone. só para não esquecer, né, de contar, uma outra coisa que aconteceu, além desses retornos de nossa,
você está querendo dividir, porque não é assim, nós estamos juntos, nós somos aliados, você está querendo, você acaba afastando com esse discurso, que foi uma das coisas. A outra coisa foi ignorar totalmente o que estava sendo dito ali, que era o ponto da discussão, e as pessoas começaram a discutir se o Alberto Fernandes era ou não progressista. Então, mas Porque isso era mais importante do que... Porque essa a negação. Dificuldade, né, de aceitar que um homem progressista... Então, é isso. Eles preferem discutir que ele não é progressista do que um homem progressista pode ser um agressor, né? Exatamente. Esses tempos Eu fiquei também chocada. Sim, esses Gente. tempos teve também a questão da denúncia de agressão do filho do Lula. Sim. E aí também gerou toda essa questão, né? E as pessoas, elas acham assim, né? Eu fiz uns posts, a gente debatendo sobre isso também, dos homens progressistas. E as pessoas, elas ficam revoltadas mesmo nos comentários. Não, mas você tá falando isso vai prejudicar a esquerda. Eu acho que, gente... Vai dar arma pros bolsonaristas. a gente já tem uma consciência, assim, porque... A gente não percebe que quando a gente tá falando uma coisa como essa, né? Porque, é claro, sai uma notícia dessa, obviamente a direita vai começar a atacar a esquerda. Viu? Olha quem vocês defendem, aí não sei o quê. Só que quem tem consciência sabe que quando eu voto num homem, eu tenho minhas ressalvas, né? Tudo bem, eu tenho minhas ressalvas. E às vezes eu vou votar, né? Porque vai ser a melhor opção naquele momento. Porque o outro lado, além de Exatamente. agressor, ainda era um monte de outras coisas. Exatamente, assim, né? Naquele momento, tudo bem, né? E nem todos os homens vão ser agressores, obviamente. Só que a questão é que, às vezes, a gente não olhar que existe, que tá do nosso lado, é muito perigoso. Porque quando a gente fala isso, não fala porque você vai separar, você tá dizendo, silencie todas as violências que homens progressistas sofrem, porque a gente precisa que a esquerda esteja no poder. E aí, você tá falando para as mulheres silenciarem a violência delas, elas não denunciarem, porque ou a gente não falar sobre isso, ou a gente vê uma violência de um homem progressista e fala, não vou falar porque, né? E aí só falo quando é lá do lado do Bolsonaro. Então, assim, isso é muito perigoso, né? Porque isso vai fazer com que várias mulheres se sintam até culpadas por denunciar, por achar que está prejudicando o próprio lado, por achar que está prejudicando a esquerda, sendo que a gente tem que saber separar as coisas, né? Eu tenho que ter realidade, entender que existe misoginia em todos os homens. Né? Em todo, ninguém tá livre, porque eu tô aqui, e tem homens que têm um discurso e não tem a prática do discurso. Isso faz com que a esquerda seja, não, então eu não vou mais, eu vou pra direita. Aí, meu filho, não tem nem comparação, né, então, gente? assim, não tem nem comparação, Sim. assim, mas você tem que saber que existe, né? Existe aqui, eu vou lutar por isso, a esquerda, sim, é a opção que mais olha para os direitos das mulheres, mas eu não posso fingir que não existe, né? Eu tenho que entender que pode caber, porque a gente tem uma visão muito idealizada de que na esquerda é só flores, né? Para ser bom é só flores, não existe nenhum tipo de violência, não existe nenhum tipo de pessoa violenta no meio, porque aí as pessoas, elas ficam no campo de idealização, né? É isso que aconteceu com o Lula, né? Depois, assim, não, então, a pessoa, me desiludi com o Lula, então agora eu vou votar no Bolsonaro. Foi isso que aconteceu, foi isso que, né, colocou a gente onde ficou. E a gente tem que ter maturidade, né? Eu acho que isso é uma questão de maturidade também. E eu ouço isso também de progressistas, quando é uma frase muito comum, assim, de quando acontece, por exemplo, algum caso de violência política. A gente teve muito... Durante o período eleitoral, a gente ainda tem, mas principalmente em período eleitoral fica muito mais exacerbado, né? E aí, quando acontecia alguma coisa e era um bolsonarista, era, tá vendo? Eu ia falar isso. Tinha que ser bolsonarista para ser violento assim, para ser machista, para estar com a arma ali, não sei o quê. Gente, o machismo e o bolsonarismo, eles se retroalimentam, tudo bem. Não existe um bolsonarista que não seja machista, de fato, né? Mas, assim... O progressista, ele não tá isento. Eu acho isso que é muito difícil das pessoas admitirem, né? Enxergarem. Eu tive essa conversa com a Natasha Vasconcelos, do Política para Mulheres, e a gente tava tendo essa conversa, assim, que violência contra a mulher é a pauta mais democrática, porque da extrema-direita à extrema-esquerda, entendeu? Em todo o campo vai acontecer. Então, ou a gente vai lidar com isso entendendo, sabe, que a gente, enquanto mulher, a gente vai enfrentar isso. Inclusive porque, meu bem, se você sai daqui agora e pega um Uber ou vai... Você nem sabe o posicionamento político do cara. Você só sabe que ele é um homem, então na sua cabeça ele é um agressor em potencial. Você não sabe qual é a ideologia, quem ele votou. Você não sabe nada sobre ele. Então, a violência contra a mulher, ela transita nas duas áreas com muita facilidade. Isso que você falou, Gabi,
Eu vejo sempre na internet, quando é do lado da direita, da extrema-direita, as pessoas postam um vídeo e falam, olá, mais um bolsonarista. Aconteceu muito com o marido da Ana Hickman, inclusive, que parece que vai estar na Fazenda. Eu não sei se é fake news ou não. E o machismo não depende do bolsonarismo pra existir. Esse que é o ponto. Ele né? vai para além. Então, eu concordo com você, assim, porque uma das pautas do bolsonarismo é o próprio machismo. Ele cresce dentro desse discurso. Mas, como você disse, assim, as pessoas olharem e falam, mas você vai falar disso, mas agora... E é isso, assim, discutir segurança da mulher nunca é a hora. Que horas que vai ser? Tem até uma fala muito boa, eu não lembro se eu vou saber de cabeça, talvez você saiba melhor que eu, que tá rolando um debate ali antes da ditadura, ou na ditadura, e tem uma mulher travesti no debate que ela fala, tudo bem, direita ou esquerda, amanhã eu acordo travesti. E acho que é muito sobre isso. Direita ou esquerda, amanhã eu acordo mulher. Então, se não for a hora da gente debater essas agressões, tanto faz. Exato. Sabe? Porque se nunca for a hora, e aí? O que a gente faz? Mais ainda, né? Eu acho que num governo progressista é o momento que os movimentos sociais, de maneira geral, podem fazer essa cobrança. Porque no governo Bolsonaro a gente não tem nada. Exatamente. A gente não pode falar ou cobrar, porque não existe esse espaço. O próprio ex-presidente era quem atacava jornalista mulher, quem atacava mulher. Que fraquejou e teve uma filha mulher. Exato, que foi a famosa frase da fraquejada. Então, a gente está falando, e inclusive podendo criticar, por exemplo, quando o Lula vai e fala alguma frase absurda, porque ele também não está isento de fazer algum comentário machista, e ele já fez. E a gente poder criticar isso e cobrar é porque a gente tem um espaço, essa possibilidade num governo progressista. E aí que a gente não pode deixar, né, o retrocesso acontecer. A gente tem que ficar brigando para manter o que a gente já conquistou. E durante o governo Bolsonaro, gente, era só retrocesso. Não tinha atrás de retrocesso. Então, não tinha nem como a gente falar sobre isso. Você tem um governo que vence pelo discurso... O discurso machista é a campanha eleitoral. Sim. Né? Na esquerda, o machismo acontece também dentro, mas não é a campanha eleitoral, né? A gente tem um espaço para lutar, como você está falando, né? No outro lado, o machismo é a campanha mesmo, norte, né? É o motivo. Vocês viram que eu tava vendo o cara comentando as campanhas para vereador em São Paulo? Não sei se era em São Paulo, desculpa. Mas as coisas mais absurdas. E aí tinha o cara lá assim, o vereador do Bolsonaro. Fui perseguido pelo Ministério Público, não sei o quê. E assim, eram umas coisas que você fala, meu Deus, mas em que momento... Isso virou discurso para campanha, mas é isso que a gente está conversando, assim, essa galera se vale desse discurso, né? E aí, dentro do campo progressista, vai ser apesar desse discurso. Então, a gente conseguir nomear. E aí, eu acho que vale para esses homens que se dizem nossos aliados, vocês precisam encarar isso, cara. E essa é uma discussão que eu tenho sempre, inclusive dentro da minha casa. Não é pra mim que você tem que ser feminista. Você tem que ser, entendeu? Você tem que, nos seus grupos de WhatsApp, na sua roda de bar com amigo. Ali, né? Meu bem, você eles vai não me querem ensinar ter o que é machismo. Eles não querem ter o desconforto com Exatamente. os colegas. E a gente tá desconfortável o tempo inteiro. Exato. Então, me desculpa. Assim, eu até perdi um pouco a paciência com um amigo que veio falar, não, porque isso afasta. Eu falei, me desculpa se eu te deixei desconfortável. Eu fico desconfortável o tempo inteiro. Vou ficar aqui desconfortável pra não te deixar desconfortável, é então. isso que eles pedem o tempo todo, né? Então, isso, assim, pra mim, não tem como você não conseguir dialogar com essas pessoas. E desculpa, vocês vão ficar desconfortáveis. Porque é isso. A gente tá vivendo num momento, né, desde sempre, mas a gente está vivendo a violência todos os dias. Sim. Então, se a gente não puder dialogar com quem está do mesmo lado que a gente, quando que a gente vai poder fazer isso, né? E se vocês querem ser aliados, é isso. Você não quer ser aliado? Então, ouve o que as mulheres estão dizendo, né? E faça isso de uma maneira pedagógica, porque caso você não seja agressor, porque a conta nunca fecha, né? Nenhum homem é agressor, nunca. assim. Nunca. A conta nunca fecha. Do mesmo jeito que nenhum branco é racista. Exatamente. A gente tem até uma pesquisa, né? Não vamos lembrar aqui, porque eu vou falar de orelhada. Mas tem uma pesquisa que todo mundo acha que existe racismo, sei lá, 80%. Sim, mas ninguém Mas quantos considera. se consideram racistas? Ninguém. Exatamente. Como assim? A conta nunca fecha. Então você, porventura, que não é o agressor, tá? Não é sobre você que tá falando. Mas assim, você tem um amigo aí, tem um grupo de WhatsApp, tem um irmão, tem um filho e tal. Começa a prestar atenção. E aí é muito engraçado, porque quando os homens começam a se ver como aliados e começam a ter esse olhar como aliado...
não dá pra voltar atrás. A gente falou hoje disso, a gente foi no happy hour do escritório, e aí só tem um homem que trabalha com a gente, né? E aí a gente tava na mesa, assim, um monte de mulher, e ele... Aí o garçom chegou pra ele e falou, posso abrir outra cerveja? Posso trazer outro balde? Aí chegou a conta, deu pra ele, não sei o quê. Aí ninguém falou nada. Aí no final ele falou, gente, que bar machista, né? Ele só perguntava pra... E ele é novinho, né? Assim, só perguntava pra mim se podia abrir a cerveja, só perguntava pra mim se trazia outro balde. Trouxe a conta pra mim e a gente falou, ih, não dá pra desver agora, entendeu? Agora que você tá enxergando o mundo a partir desse olhar... Você coloca uma lente. Você vai colocar uma lente. Então, você, homem, coloca essa lente de olhar o mundo nessa perspectiva. Se você se colocar no papel de talvez eu seja um agressor, vai ficar... como a gente, como branco, se colocar no papel de opa, tô sendo racista aqui. É assim que a gente desconstrói. Não é falando, não fala, não me chama de racista. Não, aí não, exatamente. Aí não resolveu. Né? Porque eu acho que assim, não tem como os homens serem aliados se eles não reconhecerem-se no lugar de potenciais agressores, no lugar de machista. Eu sei que isso não é fácil, né? Potencial não é ser, né? Exatamente. Quer dizer que você é educado. Se você para quiser, ser, pode. Né? Exatamente, assim. Quer dizer que assim, você foi socializado, toda a sua socialização é para ser agressor. Né? Porque a gente tem uma socialização. O patriarcado, ele socializa homens para serem violentos com as mulheres. Então, todo homem é um potencial agressor por conta disso. Você está inserido nessa sociedade, né? E aí é isso que você está falando, né? A gente vai lá e eles se dizem aliados. Só que aí, se você pega na ferida, aí não, aí você está me ofendendo. Então, não existe aliado que não se coloca no lugar de existe machismo em mim. O que eu posso fazer com isso? Né? Igual da mesma maneira que a gente tem que dizer, existe racismo em mim, o que eu posso fazer com isso? Quando eu não tô nesse lugar, eu não vou fazer nada, né? É muito mais fácil eu falar, e os outros, aqueles lá. É estrutural. Né? Aqueles lá longe, é estrutural. Assim, não adianta, não tem, né? Como você ser aliado, sem você olhar e dizer, sim, existe em mim, existe no meu amigo, existe no meu pai, existe ali no colega, existe no candidato, existe no presidente, existe em todo mundo. Sim. E aí, o que a gente vai fazer, né? Eu acho que também... É muito importante, assim, né? Porque as mulheres, elas caem muito nesse lugar do esquerdomacho, né? Que a gente brinca, mas é verdade, né? E isso ainda cai muito. Na época da eleição, muitas mulheres, inclusive eu, né? Na época da eleição do Bolsonaro, né? Naquelas épocas e tudo, colocou como padrão. Não, então se o homem for de esquerda, tá tudo certo, né? Então tá garantido. O que não pode ser você só pergunta em quem o cara votou e aí tá tudo garantido. A gente caiu nesse que pouco, conto, né? Do mesmo jeito que a gente caiu no conto, Nath, e isso eu acho muitas vezes gera polêmica também. Porque eu acho que tem que ter mais mulheres na política, né? Mas às vezes a gente também cai no ponto de que é mais mulheres, ponto. E não é só isso, a gente porque tem no muita último mulher episódio. conservadora. Né? A gente falou isso no então último você episódio. Tem uma Damares, foi exatamente esse exemplo. Desculpa, que mulheres? Uma Janaína Pascoal, que mulheres? Bolsonaro, né? E a Michelle Bolsonaro vem forte não aí. Me interessa. Exatamente. Quais mulheres? Porque às vezes é isso, assim, é muito melhor a gente votar no Guilherme Boulos, entendeu? Do que numa Damares. Então, quais mulheres a gente quer na política? Quais pautas essas mulheres defendem? Porque tem que estar do nosso lado. Né? Porque se chegar lá uma Serena Joy, aí não adianta. Não dá, né? Não vai resolver nosso problema, pelo contrário. Perfeito. E acho que é isso que você estava falando também, que você citou o exemplo do Uber, do agressor, né? De todo homem ser um agressor em potencial. Eu achei muito perfeito, porque é exatamente isso, né? Quando você tá na rua, escura, andando, e você vê um cara, você não vai pensar... será que ele é progressista? Será que... Não, automaticamente você já fica morrendo de medo. E pensando, meu Deus, né? Vou atravessar a rua, tenho que andar mais rápido, não sei. Porque potencialmente eu posso ser agredida, né? E, enfim, um homem que estiver sozinho na rua, ele vai pensar, será que eu vou ser assaltada aqui? Não. Eu acho que a última coisa que eu penso, sendo bem sincera com vocês, é se eu vou ser assaltada ou não. Eu espero que ele só leve meu celular. Toda mulher, né? Sim. Então, isso eu achei, assim, muito didático pra gente explicar, né, para homens que realmente estão preocupados com a vida das mulheres, porque eu acho que é sobre isso, né? Sobre preocupação com a vida das mulheres. É você se perguntar como é que seria nessas situações que são extremas, mas eu acho que são muito didáticas pra gente fazer entender do que a gente tá falando. Tô na rua escura, olho pra trás, é um homem, tá com o boné do MST. Dane-se, entendeu? Tipo, eu vou andar mais rápido e eu vou ficar com medo, porque não me importa, assim. Acho que quando a gente é mulher, é um estado de alerta. Eu vi o cara acho que é do Flow, do Podpah, não me lembro. Acho que é do Flow. Ele falando que quando ele mudou do Rio de Janeiro pra Curitiba, ele chegou em Curitiba e não tinha tiroteio.
Aí ele olhou e falou, cara, nesse lugar aqui não tem tiroteio? Que loucura que é viver nesse estado de paz, assim, de não ter que ficar nesse constante alerta. Quando ele trouxe isso, é um pouco como ser mulher. A gente vive num constante alerta que a gente não sabe como é viver sem... sabe aquela coisa, não sei se é meme, o que é, que falam assim, perguntam para as mulheres, né, para os homens, como você se sentiria num lugar cheio de mulheres? O Garanhão, não sei o quê. Para as mulheres, como você se sente num lugar cheio de homens? Com medo. Com medo. Então, olha que alerta isso, sim, cara. Inclusive, isso é falado, né, no livro Amar para Sobreviver, que a gente já citou também 4.000 vezes. Mas ela vai, eu acho isso fantástico, né? Porque ela vai trazendo uma teoria sobre como nós mulheres a gente vive uma síndrome de Estocolmo social, né? Enfim, é tudo muito profundo. Mas aí ela vai associando como vários transtornos psicológicos têm prevalência mais em mulheres e como isso tem a ver com a gente viver em estado de alerta constante. Isso é muito né? bom, Nath. Então, tem aquela arroba despatologizando também. A gente já falou dela aqui também. Eu sou fã dela. Também sou muito fã. Mas isso, assim, né? Se você tá o tempo todo, imagina como é viver, né, homens? Imagina como é viver o tempo todo. Você sai na rua, você tá com medo. Você entra no Uber, você tá com medo. As mulheres estão em casa e elas estão com medo. Então, você vive num estado de tensão constante. Um estado de ansiedade constante. Né? Então, assim, todo esse condicionamento que a gente vive, isso não é algo natural, né? Você viver essa tensão constante, a gente tem medo de ser assaltado e muito mais o tempo todo. Você tem que pensar em como você modula a sua voz, como você se posiciona, quando tem um homem, como é que você vai se comportar. Então, assim, são coisas... Como que eu vou responder? Trabalho, cliente, com seu chefe, com seu cliente, tipo, você Porque, não tá... de repente, se eu falar nesse tom, ele vai achar que eu tô dando uma abertura pra ele dar em cima de mim. Sabe? Esse tipo de coisa que é tão básica. Ou então, se eu responder assim, ele vai ser grosso comigo, aquilo que a gente tava falando. Como é que eu vou dizer não pra esse cara que tá dando em cima de mim? Como é que eu Qual posso, o risco que eu vou né? correr? Ou então, se eu não vou correr esse risco, como é que ele vai reagir comigo depois? Ele é meu chefe. Ele vai começar a me retalhar no trabalho? Eu vou ter que... Porque aí não existe o não, né? Sim, sim. Porque é como se existisse o não, só que ele não existe, pra na você, verdade. é uma das coisas um que a gente risco. fala quando a gente dá palestra de assédio, é sobre isso. Pra você falar não, tem que ser possível o não. Se não é possível o não, quando a gente fala muito isso em empresa, assim, principalmente quando a gente tá falando sobre assédio, por que tem que ter a questão da subordinação? Porque, senão, a pessoa não pode te dizer não. Quando a gente pensa numa relação entre homem e mulher, acho que cabe a gente dar esse exemplo. É possível dizer não? Tanto por uma questão dele é meu chefe, ou ele é meu cliente, ou sei lá o quê, ou pela questão física. Se eu disser não, vai ser mais violento do que eu simplesmente deixar rolar? A gente pode dizer não? Acho que essa é a pergunta. Então, porque não tem, né? E assim, o quanto que a gente encara tudo isso como natural, né? A gente vive essa vida e a gente aprende desde pequena, né? Só que impactos isso tem na saúde mental de uma mulher, né? E é isso, todos os homens, a gente vai ter medo de todos os homens, óbvio, né? A gente não sabe, a gente vive o tempo todo num estado de tensão. Além de todas as outras restrições que a gente vive, além de todas as outras desigualdades, além de todas as outras coisas. Então, isso é o dia a dia de uma mulher, né? Aí, claro, se for uma mulher negra, né? Uma mulher periférica, enfim, todas as questões, muito mais, né? A gente vai colocando camadas e camadas e camadas no discurso, porque são né? as microviolências, Exatamente. né? Enfim, são quando se sobrepõe a você, isso acontece muito, acho que com todas nós no ambiente de trabalho. De você, quando você fala sendo assertiva, você é grosseira. Se você não deixa te cortarem, você é grosseira. Eu escuto muito isso, tá? Assim, por estar nessa posição de apresentadora, que é o meu trabalho, fazer coordenação Sim. e manejar as pessoas que estão falando. E assim, gente, eu tomo todo o cuidado do mundo pra não ser grosseira com a pessoa, pra ter esse cuidado, enfim, de manejar as coisas. Muitas vezes eu ouvi, nossa, olha como ela corta. E aí eu já fui, 20 vezes cortada no programa por homens, mas tudo bem. Mas isso é natural, né? Gabi, você falou um pouco sobre violência política, né? Que a gente tá aqui em campanha eleitoral, assim, tá no período de campanha. A gente tá vendo aqui em São Paulo que a gente tem 2 candidatas para prefeitura, duas, né? Mulheres, a Tabata e a Maria Helena, né? Tô certo. Isso. E a gente tá vendo todo o cenário se desenhar, enfim. Queria que você comentasse um pouco, se você puder, claro, como que é a sua percepção sendo jornalista e fazendo essa cobertura, como que é para você estar à frente disso e como que você tem enxergado essas
microagressões e algumas nem tão micro assim, né? Nossa, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, até me endireitei Ó, aqui, porque é um assunto que me... Opa! Mas é porque a gente tem uma quantidade de mulheres, assim, quando a gente fala de eleições municipais, mulheres em cargos de executivo, né, em cargos eletivos também, é muito pequeno. E quando a gente está falando de eleições municipais, até a quantidade de candidatas já é muito baixa. Sim. E aí eu acho que tem 2 motivos principais que eu colocaria aqui para a gente apontar como o que desencoraja as mulheres primeiro a se candidatar e depois a permanecer, né? E eu acho que o primeiro ponto é o que a gente está falando, que é a violência. Então, a violência política é um dos pontos principais para as mulheres ou não quererem se candidatar ou desistirem de se candidatar, assim, em primeiríssimo lugar. E aí, óbvio, a gente tem o exemplo principal que aconteceu há 6 anos, que é a Marielle, que virou esse emblema, né, quando a gente fala sobre violência política, mas é muito além disso, é violência dentro do partido, é gente puxando o tapete, é não entregar a verba necessária para ela poder fazer a campanha dela, é não dar as estruturas para quando ela sofre algum tipo, ou um atentado, ou qualquer coisa desse tipo, não entregar o suporte que ela precisaria ter do partido. Então, tudo isso, eu acho que está nessa estrutura do partido que continua sendo machista e continua tendo só homens nesses cargos de direção, e são eles que tomam a decisão de quem vai se candidatar ou não. Sim. Né? E a segunda coisa é dinheiro, basicamente, porque hoje, para você se eleger, você tem que ter verba do fundo partidário. E as mulheres, elas são muito preteridas na hora de escolher quem é que vai receber e quanto que vai receber, isso é muito difícil. Então, eu acho que está nesse lugar, principalmente, a gente vê as principais capitais, não tem quase mulher. Mesmo em São Paulo, porque a gente está em São Paulo, então vou falar de São Paulo. A gente tem a Tabata com uma projeção um pouco maior, ainda participando de debate. Mesmo ela sendo uma candidata muito preparada, e eu não estou falando aqui, independentemente da gente gostar dela ou não, concordar com as posições políticas dela ou não, ela está se preparando para os debates e ela tem discutido bastante âmbito de propostas mesmo para a cidade. E mesmo assim ela não consegue subir nas pesquisas eleitorais. Mesmo ela tendo dinheiro, mesmo ela tendo financiamento de E campanha. o questionamento é que ela não tem um marido, né? Teve esse questionamento do Pablo Marçal para ela, então é isso. Não, assim. ele chamou ela de menininha, que ainda é muito inexperiente. Quer dizer, ele, que nunca ocupou um cargo que é um político, que é um coach, Ai. que não tem nenhum preparo político, querendo dizer para ela, que ocupa o cargo de deputada federal, Sim. e que está disputando um cargo, talvez uma das mais preparadas, muito mais do que ele, inclusive, mas numa das principais capitais do país, é ela que é a menina que precisa entender mais sobre política. Sim. É impressionante. Olha a segurança que A o homem tem, né, exatamente. gente? De falar coisas que, assim, é isso, é esse delírio. Mas Exato. você estava dizendo, desculpa, Não, raciocínio. imagina, a gente está aqui numa grande conversa. Mas, e tá nesse lugar, assim, às vezes é um pouco cansativo de estar vendo isso acontecer e principalmente acompanhando as notícias e vendo tantas políticas que, na verdade, desencorajam as mulheres a conseguirem se manter na campanha ou se manter no cargo, porque elas até se elegem e aí elas passam por tanta violência, tanto ataque, que elas falam, eu não quero isso para minha vida. Sim. Eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar para o movimento social, onde eu consigo militar, fazer o que eu acredito, mas eu não quero mais estar no executivo, ou eu não quero mais estar na Câmara, enfim. Porque não dá, porque é muito ataque. E elas não têm nenhum tipo de suporte do partido para poder lidar com isso. Então, é um pouco, assim, desesperador de ver isso acontecer, principalmente essa semana que a gente teve a PEC da anistia passando no Congresso Nacional, que é basicamente você virar para os partidos e falar: vocês não cumpriram o que precisava para eleger mais mulheres e negros? Tudo bem, a gente vai perdoar mesmo assim. Então, como é que você tem um sistema que perdoa os partidos políticos para que eles continuem não fazendo o mínimo para eleger mulheres e negros, porque você pega e diz, precisa, hein? 30% das candidaturas tem que ser para as mulheres. E aí depois
não, mas tudo bem, a gente vai perdoar aqui, então todos os problemas que a gente teve, a partir de agora, vocês não precisam pagar essa multa. Então, você está virando e dizendo que tudo bem, que não Se quiser, pode, sentido. né? A regra é essa, mas se só quiser, Mas se proibido quiser, dançar, mas pode. se quiser, É pode. só É na isso. teoria, né? Mas você dizia que aqui em São Paulo, que é onde a gente tá, tem a Tabata e mais uma mulher, ou seja, não tem, né? E dentro do... E elas não estão competitivas, quer Não dizer, elas tão. não estão entre os primeiros colocados que estão ali. Enquanto a gente está conversando, a gente tem 3 empatados, que são Marçal, Nunes, que tem a máquina, e o Boulos, que é o único candidato progressista. Uhum. E que menos tem dinheiro, né? Porque é isso, assim, É. o Nunes tem a máquina e o Marçal tem grana, tem, enfim... Exato. Tem grana e não tem E escrúpulos. sabe o que mais, Exatamente. o que me deixa chateada, assim, apesar de eu ser otimista, o que me chateia nisso tudo é que, por exemplo, nesse negócio da PEC da anistia, só o Partido Novo foi contra, por incrível que pareça. Então, a gente tinha Partido Progressista Mas é deixando a É boiada. tudo que a gente falou até agora. É. Então, assim, entendi. Eu sou progressista, Mas tudo bem, quando a gente Mas estiver eu não falando... quero que o meu partido seja penalizado. Então, Exatamente. infelizmente, a gente ainda... E aí a desculpa é sempre essa. Não deu tempo da gente implementar. Ou então, deu tempo, mas, na verdade, a gente teve problemas de achar candidatos. Gente, não falta mulher Não querendo falta, estar na não política. falta. E não tem, né? Não falta mulher capacitada. O que falta é incentivo. né? Exatamente, Sim. não falta mulher Mas eu capacitada. acho que isso que vocês estão falando é muito importante também, né? Que é tudo, voltando ao assunto inteiro, mas de que, de fato, a gente tem essa ilusão. A gente falou bastante disso, acho que no episódio com o Gustavo, né? O Gaio Fato, que eu não lembro qual é o número do episódio, mas depois a gente coloca aqui. Sobre isso, assim, né, também, da gente achar que tá tudo resolvido, que a gente tá extremamente protegido, porque a gente, né, a gente é da esquerda, então tá tudo resolvido, a gente tá protegido e a gente não precisa lutar por mais nada. Tá tudo certo, né? Voltou. Então, assim, por que não? Porque isso deixa a gente num lugar de conformismo, né? E a gente para de lutar. E eu acho que, assim, tanto que a gente dizer, né, que existe sim machismo e misoginia dentro da esquerda, é a gente olhar e ter essa maturidade de entender que as coisas são boas e ruins ao mesmo tempo. A gente não vai encontrar algo totalmente bom e algo totalmente ruim. A gente fala muito disso na psicanálise até, né, tem a teoria da Melanie Klein que fala muito sobre isso, assim, dessa maturidade da gente... Dessa maturidade psíquica mesmo, né? Que a gente consiga, e a gente está no momento em que as pessoas estão muito cindidas, em que ou é uma coisa ou é outra, né? Então, eu me decepciono. Aqui na esquerda tem uma coisa que ele fez, saiu uma notícia, então a esquerda não presta. E assim, gente, a gente tem que, acho que ter essa realidade de que você não vai estar completamente protegido em lugar nenhum, né? Que a gente vai votar no que é melhor pra gente. Você vai olhar e você vai entender qual mais defende seus direitos. A gente estava falando aqui com a Débora agora, né? Qual é o que contempla os meus direitos, que pensa na comunidade. Mas aí não vai ser perfeito, porque se a gente fica nessa lógica de idealização e de perfeição, aí é isso. Aí é assim que o Bolsonaro foi eleito. Aí é que cai, né? A gente tem que olhar... A gente cria os mitos, né? Exatamente. A gente tem que olhar para a esquerda como um lugar onde tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins e muitas coisas a melhorar, né? Onde tem muitas pessoas que verdadeiramente estão lutando pelos direitos das mulheres e muitas não. Que estão pegando pautas progressistas, mas não pelas mulheres. Aí estão pegando pautas progressistas, mas não pelas mulheres negras, mas não pelas mulheres periféricas, enfim. E entender, né, que assim, ali a gente, como você falou, a gente tem espaço para lutar, mas não vai ser um espaço em que tá tudo garantido. A gente está avançando, a gente está progredindo, né? Para que a gente não caia nesse lugar. Não, então, ou então assim, então eu nem vou mais me interessar por política, eu vou anular meu voto. Nenhum, a gente escuta esse tempo todo, Deixa eu te né? contar um segredo. Nenhum candidato presta, todos têm coisas ruins. Claro que tem, né? Todos têm problemas, todos têm defeitos. Eu gosto de citar nomes, né? Então eu sempre, em algum momento eu vou me lascar em algum episódio, mas dane-se, é isso. Eu tô contando. Amei. O honorário eu não vou pagar, pelo menos. Posso pagar só a condenação. E acho que é importante a gente falar isso, porque a gente tá aqui... Todos os nossos episódios a gente fala sobre política. Porque qualquer tema que a gente tá debatendo aqui é um tema político. Violência obstétrica, mulheres do mundo univos. Todos os episódios. Se pegar o episódio mais leve que a gente tem, sei lá, falando sobre livrarias de bairro... É um episódio político. Porque não tem como. Você pode falar, eu não gosto de política, não quero me interessar por política. Meu bem, assim, é um discurso que não tem como. Você vai ser inserido dentro da lógica da política. Quando eu escuto isso. Não é? E aí, uma das coisas que aconteceram nas últimas semanas, que eu vou citar o nome, foi o divórcio daquela Cíntia Chagas, que é uma mulher reacionária, bolsonarista e tal. Que coloca as coisas no campo da elegância, deselegância. Nem é sobre isso. A questão é,
a partir do momento que essa mulher, que critica tanto as feministas, que critica tanto, que diz, né, expressamente, ela diz, a mulher precisa ser submissa ao homem, né? Foi vaiada na OAB, sabiamente vaiada, porque essa gente é nossa inimiga, enfim. Quando essa mulher tem todo esse discurso e ela opta por se divorciar, o mínimo é a gente do campo progressista olhar para isso e falar, então, mas você só pode se divorciar porque alguém lutou por esse direito. Porque senão, a gente vai colocando as coisas numa abstração, sabe? Que fica parecendo que algum dia um cara acordou, a gente fala muito disso em palestra, né, Ná? Fica parecendo que algum dia um cara acordou, chegou na Lesp, enfim, e falou, gente, e se a gente desse um direito pra uma mulher? E se do nada, assim, hoje eu acordei e pensei, e se a gente começasse a pensar em aumentar a licença maternidade? Não parece uma boa ideia? Pois é, e se a gente deixar elas votarem? E se a gente deixar... Ai, meu Deus. Se a gente deixar elas votarem, se divorciarem, usarem calça? E se a gente puder... Então, assim, nenhum direito é dado. Todos os direitos são conquistados. Só é conveniente você dizer que você não debate política se você estiver no topo da pirâmide e o sistema por si só te favorecer. Como não é o caso, se você nasceu mulher, não é seu caso. Se você nasceu uma mulher negra, se você nasceu com consciência e empatia, não vai ser seu caso, você vai ter que se movimentar. E aí, se você vai fazer isso dentro do voto, não tem opção. Se você vai fazer isso escolhendo seu voto, se você vai fazer isso dentro de coletivo, dentro de movimento, dentro do seu bairro, do grupo de pais, é outra história. Mas não dá pra falar que não gosta de política. Porque quando você vai no mercado e você escolhe entre comprar o tomate, o azeite, que custa R$70 agora, isso é política, cara. Não, e foi o que a gente acabou de falar no episódio com a Débora, né? Que ela tava trazendo. Todo mundo precisa de recurso na saúde, né? As pessoas precisam de creche. Ela tava trazendo aqui, né? Do SUS olhando o seu almoço do quilo. Mas eu tenho convênio. O SUS pra você tá bebendo água. Pra você tá no almoço gente, do quilo. Assim, se você não vai escolher, alguém vai escolher por você. Exatamente. Você dizer que você não gosta de política é fazer uma escolha política. Você tá deixando outra pessoa escolher por você. Exatamente. Não existe. Vácuo de poder, alguém vai ocupar. Não existe. E eu acho que no momento que a gente tá vivendo... Me impressiona muito, assim, alguém ter um nível de alienação dela virar e falar, não é comigo, é com você. Você tá sendo diretamente atingido. Depois não adianta ir lá reclamar, pô, eu não tive acesso a tal coisa. Então, você lembra que você foi omisso? E eu falei disso, acho que foi meu post não de... se posicionar, é se posicionar também. Eu fiz, semana retrasada, né, quando esse episódio for no ar, eu fiz a mediação da conversa da Ediane com a Débora no Futuro Refeitório, e quando eu posto, eu sempre em eleição perco um monte de seguidora, sempre essa loucura. Porque eu, como advogada, tô me envolvendo numa campanha política. Ué, como assim, entendeu? Não deveria ser, né? Primeiro que eu, como advogada, na minha cabeça, assim, não tem como você ser advogado e você ser isento de uma discussão pro legislativo. No jornalismo também. Exatamente. Psicologia, todo mundo também, tem lado, cara. Todo mundo tem lado. A pessoa fica, nem esquerda, nem direita. Na hora que sopra o muro, a gente sabe pra que lado que cai. E não existe isso. Nada do que você faça, você tá isento de uma posição política. No jornalismo, esse é o maior mito que existe, né? Que o jornalismo tem que ser isento, imparcial. Que o jornalismo tem que ser imparcial, é isso. Não existe jornalismo neutro, gente. Para aquela manchete ser escrita do jeito X ou Y... Com aquela foto naquela direção. Passou pelo crivo de alguém. Pode não ser o repórter. Chamado de bandido ou de empresário, né? Exatamente. E tem um componente político em cada linha do que o jornalismo escreve, em cada vírgula do que ele está falando. Não existe isso. E eu, inclusive, eu lembro que porque eu, antes de ir para o ICL, né, eu apresentava no UOL, e uma vez perguntaram para mim, mas você não tem receio de ir para o ICL porque ele é assumidamente progressista? Eu falei, não, esse é o projeto alívio. Eu tenho prazer. de mundo que eu acredito. E outra coisa, não é porque o ICL é abertamente progressista que outros jornais que não dizem abertamente sou neoliberal, mas eles são neoliberais. Você vê na manchete, o né, mínimo de crivo que você tiver, eles você já sabe o posicionamento de cada lugar. Abertamente, mas as manchetes todas é assim, descarado. Né? Então assim, eu acho que a gente está muito acostumado a dizer, inclusive o neoliberal, ele é tratado como o isento, né? Que é a mídia mainstream, tradicional, hegemônica. Isenção, não existe. Né? Isso é uma ilusão. Não existe. E eu bato nessa tecla sempre. Então eu achei tão engraçado quando me perguntaram isso, eu falei,
não tem nenhum problema com... Me perguntam muito também. Você não tem medo de perder cliente por conta do seu posicionamento político? E eu sempre respondo, o cliente que não me contrata por conta do meu posicionamento político é justamente o cliente que eu não quero ter. Porque não significa que para me contratar precisa ter o mesmo posicionamento que eu, mas precisa me respeitar pelo meu posicionamento. Exato. Então tá tudo certo. Aliás, a maior parte das pessoas que me prestam serviço, eu nem sei quais são os posicionamentos políticos. A menos que, sei lá, eu siga no Instagram e a pessoa se manifeste. Mas eu não chego no dentista e falo, em quem você votou? Tipo, eu nem sei sobre isso. Eu vou olhar o Lattes, vou olhar, sei lá, a competência, indicação, outras coisas, né? Não vem uma descrição. Sim. Até na medicina hoje a gente tem um movimento muito forte conservador na medicina hoje, né? Mas gente, eu fiz faculdade de direita, né? Eu sempre falo que eu fiz faculdade de direita. Assim, de direita, sim. Você é advogado e você é de esquerda, você já não faz sentido, assim, não faz sentido. Mas eu acho isso surreal, você achar que existe... Gente, neutro, assim, não existe, só sabão, assim. Exatamente. Porque é uma frase, assim, muito clichê, mas é perfeito, porque nada é neutro, né? Eu aprendi no primeiro ano de faculdade, em português, na matéria, não existe discurso livre de manipulação. Não tem como, exatamente. Não tem como, assim. O discurso é esse. Na psicologia, né, na psicanálise se fala muito disso também, né, e é diferente, a gente precisa diferenciar, né, que a neutralidade que se coloca é a neutralidade de você estar ali dentro do setting, dentro da clínica, né, com a pessoa, e você não vai colocar ali, fazer a sua campanha pra alguém, aí é ou você de vai ética, ficar se colocando, ou você vai ficar se colocando ali, né, mas acho que é muito importante a gente ver, né, porque tem muitas pessoas que falam assim, você posta e não sei o quê, ninguém tem que saber em quem você vota, do seu lado, mas gente, assim, né, primeiro que a psicanálise ela é potencialmente subversiva, as pessoas não sabem disso, né? Mas ela é potencialmente subversiva ao capitalismo. E aí, assim, né? Isso aí já diz tudo, né? Se você conheceu, se você estudou psicanálise, você sabe que ela é subversiva ao capitalismo. Desde o Freud, né? A psicanálise foi criada ali no contexto da Segunda Guerra, do nazismo, né? E o Freud estava ali sendo atacado, ele teve que fugir, ele teve livros queimados, enfim, teve toda essa questão. Então, assim, a gente já sabe, né? A psicanálise foi toda construída em cima de um discurso político, em discurso anticapitalista, né? E aí, como que a gente vai não se colocar, né? Como que a gente vai ali, não, tá aqui, tá o bolsonarismo tomando conta, indo contra os direitos básicos das pessoas, mas eu não vou falar, vou ficar aqui porque eu sou neutro. Mas se omitir já é uma posição... Né? Exato. Na psicologia, você tem ali, dentro do código de ética, você lutar pelos direitos sociais, pelos direitos básicos das pessoas. E a gente não tá falando mais de uma polarização PT-PSDB. Exatamente. Que era a direita limpinha do Alckmin, que é nosso camarada agora. Que a gente discutia política no âmbito da política racional. A gente tá falando criança não é mãe. Olha que a gente tá falando de mamadeira de piroca, entendeu? Agora... Assim... não tem mais tempo pra você ficar na sua não e dá. dizer que você não tá afetado, você né? brigar pra manter os mínimos direitos que você tem. Então, sim, eu sou uma jornalista progressista. Qual que é a dúvida, né? E assim, ainda falar sobre polarização é muito curioso isso, né? Das pessoas falarem sobre polarização quando a gente tá falando de bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, ele é um espectro político que ele... tá muito fora da discussão política. Ele é a necropolítica, né? Do Mbembe, que a gente estuda para falar, enfim, sobre morte como arma política. Então, a gente não está falando de um momento não tá no campo democrático, é isso. Normalizado. Quando a gente estava falando de Lula e Bolsonaro, era isso, né? E por isso que se falou sobre frente ampla e tudo mais. Mas não existe mais a política como a gente costumava entender, né, e estudar. Hoje em dia, a gente está tendo que brigar com forças de extrema-direita no mundo inteiro para basicamente dizer que o nazismo é uma coisa... né, da direita. Lembrar que o nazismo é direita, lembrar que é uma coisa, que é uma atrocidade, enfim. A gente está vivendo isso. E como que a gente vai ser de áreas que são áreas que pregam ali, são áreas, né, humanas, que pregam ali a proteção ao ser humano, a proteção aos direitos, seja do direito mesmo, seja psicologia, seja jornalismo, e a gente vai, não vou me colocar. Eu acho que assim, não tem nem como, né? Então você não tá sendo um bom profissional, assim. Não que todo mundo tem que se colocar, mas acho que se você defende
discursos de ódio... Você tá do lado do Você opressor. tá do lado do opressor, Não tem, né? exato. Desculpa Não te tem contar. nenhum- Deixa eu te falar, Não deixa eu tem nem te- o que dizer, né? Gabi, cara, passou muito rápido essa Foi conversa, mesmo. não é? Pisquei. Você já. volta um dia? Ai, eu quero. Então tá, me vamos chama. falar mais. Eu amei. Eu Que amei, bom. eu acho que a gente tinha que estender essa conversa, inclusive nossa. depois vamos sair pra tomar café, jantar, Nossa, vamos. enfim, Gente, quero, sim. quero ser sua amiga já. Eu quero, então eu tá. já sou, tá? Então tá Precisamos, bom, eu agora já que te não estamos sigo, mais troco lá. treinando juntas, né? É isso. Ai, saudades. Eu e a Então, Nath, a gente treinava juntas, além de tudo. Maravilhosas. Não, a gente se conheceu, gente, numa aula de Marombeiras fit contra dance. o capitalismo. Lutando pra ficar forte, pra a lutar contra o página, capitalismo. como que chama? A página Bolche do... Fitness? Bolche Fitness, Maravilhosa. maravilhosa. Vamos deixar, então, dicas. Conta pra Vamos. gente onde as pessoas te encontram e dá pra gente uma dica do que você quiser. Livro, série, lugar, Ai, pessoa, nossa, comida, eu do que você sempre quiser. fico aflita pra dar dicas, porque eu tenho Não, muitas. Eu assim. também, eu sou sempre a maluca das Tem dicas. muitas coisas boas. Bom, o meu arroba no Instagram, que é a minha rede social de mais acesso, que eu tô mais ativa, é o arroba Gabi Varela. O Gabi com Y e o Varela com 2 L's. Então fica a dica. E também eu queria indicar o último livro que eu li. Eu tô numa fase, gente, que eu tô lendo muitas coisas relacionadas, assim, a afeto, relacionamento Não. e questões políticas, assim, como que se relaciona com a política. Então, Legal. não só Bell Hooks, mas eu tava lendo a Geni, que é maravilhosa. Da Geni, né? Ela é Não li perfeita. ainda o livro dela. E mas aí, quero ler. só pra dar o livro direitinho aqui, né? Mas é o Descolonizando Afetos, Ai, da Geni maravilhoso. Nunes. Experimentações sobre outras formas de amar. E aí, a gente não tá falando só sobre relação, a gente tá falando sobre política, que é essencialmente o que a gente conversou aqui. E eu também queria indicar um podcast que eu fiz quando eu estava na Rádio Novelo, que é o Jogo de Cartas, que é sobre o lobby do batom e a Constituinte de 88. Ah, a Graça, inclusive, que tava no Lobby do Batom, é uma das pessoas que em algum momento vai gravar com a gente. Maravilhosa. Então, eu acho super importante a gente conhecer a história das mulheres que estavam lá em 88, por exemplo. A gente falou aqui de licença maternidade. De divórcio. Foram elas, divórcio, foram elas que conseguiram conquistar esses direitos e brigaram muito feio com um monte de homem dentro da Constituinte de Exatamente. 88. Então, queria deixar essa indicação e é um podcast que só está disponível na Deezer. Então, tem que baixar o aplicativo da Deezer, mas assim, é uma série documental em áudio documentário. Vale muito a pena para as pessoas conhecerem. Assim, foi muito tempo de pesquisa, vasculhando, Legal. mais de um ano de trabalho. Eles fazem muita Então, coisa boa, né? olha, é muito bom Vou para ouvir, conhecer. Nunca tinha ouvido. Quando que as pessoas te encontram no ICL? Quais são Ai, suas sim, é aparições? verdade. Eu tô às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, no Em Detalhes. É um podcast de entrevistas sobre temas noticiosos e importantes que a gente precisa falar da nossa atualidade. É meia hora de conversa com alguém que possa explicar alguma coisa pra gente entender. Então, vai, PEC da anistia, que a gente falou aqui. O que aconteceu, o que tá em jogo, enfim, tudo isso detalhado. E também tem nas plataformas de áudio, dá pra ouvir, que nem vocês, assim, a gente tem vídeo e tem em áudio também. E eu também tô no ICL Notícias segunda edição, que é o nosso programa, é o nosso jornal, né, diário da noite. Tem o da manhã e eu tô no da noite também, às 6h, no canal. Maravilhosa. Todos os dias, segunda a sexta-feira, né? De sábado e domingo a gente descansa. Tem que Maravilhosa. Né, Natália Marques, conta pra gente suas dicas. Bom, vou dar dicas que eu acredito que eu já dei, mas assim, né, gente? A gente repete. acaba repetindo. Eu acho são que tem muitos uma que a gente vai até episódios, dar né? igual aí, ó. É. Mas Adorei. tudo bem. Sim, eu queria indicar O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que eu acho que nunca esgota, né? Nunca. Sempre precisa ser lido. Sempre cabe. Falando de patriarcado, enfim, né? Toda a constituição da mulher no sistema. A série Big Little Lies, essa Amo, que você ia dar também, maravilhosa. Não. que acho que trata de violência de uma maneira muito, muito boa, assim, né? Traz, acho que é uma série maravilhosa. Não sei em que plataforma Ai, eu ela posso tá indicar agora. King Kong e Fran também? Max. Eu falei, Falou. né? Mas tem a peça King Kong e Fran, vão. Assista. Maravilhoso, É no Max, o Big Little Lies. No Max. Então, Amar para Sobreviver, que eu já falei 300 vezes, né? E, de novo, o livro da Maíra Cota, que a gente tem um episódio, né? Que eu acho que ele esse que é igual. conversa... Ela é incrível também. É maravilhosa. Ele Você conversa já leu o livro dela, diretamente meu ex-amigo? com- Meu bem, é a Mas nossa ela é incrível. conversa aqui materializada. Nossa, eu preciso. Já quero tudo, todas as Ai, dicas. tá, eu vou prometendo o livro dela pra todo mundo. Vou te dar de presente, Quero. então. É um ex-amigo, né, da Maíra Cota. Acho que é o nosso episódio 4, que ela veio falar do livro. Então, assistam um episódio com a Lia Vanessa, que tá maravilhoso. E ele conversa
completamente, né? Com O isso. papo que a gente tá tendo aqui, que é exatamente a história de um homem progressista, Amigo de dela, movimentos no caso. políticos, amigo que cometeu diversas violências sexuais. Então, e mostra muito ali como as mulheres ficam confusas. É maravilhoso. É a E ambivalência é do, peraí, incrível. foi violência? Ele é meu amigo. então seria isso. Era essa a nossa dica em comum, o meu Uhum. ex-amigo. Tanto o livro quanto o episódio, Maíra, maravilhosa. Preciso. É, Lê, maravilhosa. não, você vai amar. E aí eu vou deixar a dica The Bold Type, que a gente citou aqui no episódio, acho que vale a pena a gente falar. O É Assim Que Acaba, que também tá aí Sim. no cinema e o livro e tal. E eu tô meio obcecada, eu esqueci, Coco alguma coisa, o nome da autora. Eu não vou fazer que nem você, tá certinho. Mas eu li Cleópatra e Frankenstein e As Irmãs Blue. E assim, os dois me pegaram muito, muito, muito a vida acontecendo, sabe? Não essa ideia de é bom ou ruim, não. É só as pessoas sendo o que elas são. E eu já dei essa dica no último episódio, mas eu vou repetir a dica, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar. Cocomellers. Cocomellers. Eu falei o que, Chá? Pesquisei aqui pra você. Não, você falei? falou coco. Eu falei coco, então meio certo. Eu que não conheci os homens, eu quero falar desse livro o tempo inteiro, então eu vou indicar de novo, porque também tem tudo a ver com o nosso papo, assim, e se os homens não existissem? E aí acho que vale também indicar, para vocês seguirem a Vulva Negra Yasmin, que fala muito sobre como o falo, ela já segundo veio, episódio. como o falo é usado como arma contra a mulher. Então acho que vale segui-la e ouvir um pouquinho sobre tudo isso. Temos um presente pra você, um mimo. Amei. A gente falou tanto de livro, de indicações de leituras. Gente, mas o presente, juro, foi essa conversa. Porque eu amo. maravilhosa. Foi pra Essas gente. trocas são tão boas, assim. Eu Maravilhosa, saio, parece né? que meio fortalecida, sabe? Ai, a gente também. linda. É um livro Conversando 3 horas, de um homem que ele Desafio do vem pra São Labrador. Paulo. Ele vem pra São Paulo pra ser zelador numa escola. Ele é zelador numa escola. E escreve um livro de poema. Então, eu adoro. pra você, de presente. Eu tô num momento muito... E ele é nordestino. Ele é nordestino. Ele é pernambucano. Pernambucano. Minha família é pernambucana, então eu já... Ai, depois você conta pra gente. Agradecer o pessoal do Colégio Carandá que mandou pra gente o livro. Obrigada, Obrigada, Carandá. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo Obrigada a papo. vocês, obrigada, gente. gente. Lembrem de se inscrever no canal. Sigam a Gabi, sigam a gente. Deixa seu comentário se você gostou do episódio. O que você Compartilha aí achou. com todo mundo, manda pra todos os homens que você conhece. Que bom É que vocês isso. existem. Obrigada. Continuem, por favor. Pode continuem. deixar. Um beijo, Beijo, galera. gente. Até a próxima.